Bom dia a todos, bom dia a todos. Vamos iniciando. Vamos começar aqui. E aí, bom dia, como estão todos? Tranquilo, tudo em paz com todos vocês? Espero que sim. E aí, pessoal? A partir de hoje, então, encerramos Hans Kelsen, Encerramos Hans Kelsen, finalmente, Agora começaremos outra estrutura, que é a estrutura de Carl Schmitt. Primeiro de tudo, alguns segundos, alguns minutinhos para vocês me dizerem como ficaram as dúvidas, como ficou o entendimento de Kelsen, se resta alguma coisa para a gente conversar sobre isso. Eu estou bem, Camille, estou bem dentro dos limites do possível. Não podemos exagerar também, Tudo certo. Alguma dúvida, alguma questão sobre Kelsen, porque encerramos ele hoje, começamos já uma nova empreitada aqui, a partir da ideia de Carl Schmitt. E aí? Vou dar uns minutinhos para vocês aí. Enquanto eu organizo aqui também.
Temos que citar isso daqui hoje. Bom, ficamos aqui agora com algumas questões a serem trazidas. Vencemos a estrutura liberal kelseniana, né, da democracia parlamentar, que é uma estrutura de grande importância, tá? Dentro dessa né, dentro dessa, vamos dizer assim, desse debate que a gente está travando aqui, né, vamos dizer, esse debate do século XX, esse grande debate do século XX, que a gente vem traçando aqui. Agora a gente encerra, né, o Kelsen, agora a gente sai da estrutura do debate quanto ao parlamentarismo, tá? E a gente passa a ter uma discussão nova agora, que são os fundamentos centrais, do que seria no século XX, durante aquele debate, a ideia de conservadorismo ou teologia política, né? Então hoje a gente entra no nome técnico disso, né? Que saiu aqui o negócio. A gente sai o nome correto, né? Porque vejam, assim como a estrutura liberal, chamar de liberal seria mais quanto à estrutura econômica, quanto às teorias filosóficas centrais do que o Kelsen vai dizer, porque liberal, né, a gente estaria lidando com o primeiro iluminismo, né, com a ideia lockeana, né, John Locke, Rousseau, esses autores. O que o Kelsen constrói no plano jurídico dentro da teoria liberal é a ideia da democracia parlamentar positivista, né? Então, o que a gente estudou ali é a democracia parlamentar positivista dentro da estrutura liberal. Agora também a gente estuda aquilo que a gente está chamando aqui de teologia política, que popularmente, que na Vulgata vai ser conhecida como conservadorismo, né? Que não é o nome correto, né? Porque, de fato, existe sim um motivo para o qual podemos chamar da estrutura conservadora, uma vez que existe um movimento pela retenção da tradição, né? Uma tradição específica, mas chamar de conservar a tradição, ele pode ter um efeito muito amplo, né? Muito amplo quanto à determinação de conservar. E aqui a gente está lidando com a conservação da tradição, né? Aqui a gente está trabalhando com a condição da tradição do cristianismo, e não somente com a tradição do cristianismo, mas do cristianismo apostólico, católico. O movimento conservador, o movimento chamado então de conservador, ele trabalha pelo viés da tradição teológica, né, cristã, apostólico-católica. Por que eu coloco isso como estrutura clara dessa estrutura chamada conservador?
Porque alguns conceitos que a gente está trabalhando aqui, ele trabalha, né, com uma ideia de secularização da política, por meio de conceitos não secularizados. Secularizado aqui, a gente está dizendo no sentido de conceitos mundanos, né? Conceitos não fora da estrutura racional, dentro de uma metafísica da fé, né, do plano messiânico. Né? Então a gente está falando de uma secularização da política por meio de conceitos não secularizados a partir da tradição apostólico-católica. Né? Isso aqui tem que ser bem determinado, porque os autores do conservadorismo político, né, aqui chamado pela gente de teologia política, os autores dessa época, europeus dessa época, eles trabalhavam numa oposição ao liberalismo, né? E o protestantismo, por exemplo, a tradição cristã protestante, em geral, desde o luteranismo, enfim, toda aquela questão, elas são colocadas dentro do patamar liberal, né? Aliás, para uma boa parte desses autores, a própria tradição liberal vem da tradição luterana, vem da tradição protestante, né? Como vocês podem observar, isso daqui fica muito claro, né, pessoal? Quem já leu Weber, se eu não me engano, a professora Célia, em Sociologia, com vocês no ano passado, trabalhou Weber, né? Weber é um autor que a professora Célia entende muito bem, se eu não me engano, e vocês devem lembrar que... trabalhou, né, Tamile? Vocês devem se lembrar que o Weber discute muito essa ideia do luteranismo, dos protestantes, dentro dessa estrutura do capitalismo, do liberalismo, do reformismo em geral, né? Tanto que toda a tradição protestante é chamada de reformista, né? Esses autores conservadores da Europa entre o século XVII e o século XX, que a gente vai trazer aqui, eles consideram muito bem colocadas, eles consideram seriamente que o liberalismo está estritamente vinculado à estrutura luterana reformista. Com isso, meus caros, aqui esses autores católicos, né, esses autores políticos, não católicos no sentido de eclesiástico, mas no sentido político, eles relacionam muito o protestantismo com uma ideia não tradicional, né? Então, a teoria clássica do conservadorismo não inclui o protestantismo, tá? A teoria clássica do conservadorismo entende que o protestantismo é uma estrutura reformista que se integra à estrutura do capital, do capitalismo moderno, né? E que a verdadeira conservação da tradição é por uma única forma tradicional, que é a tradição cristã católica, né? Judaico-cristã católica, não judaico no sentido sinoísta, no sentido judeu, mas do Antigo Testamento, pela modificação, pela organização Septuaginta, né, do cristianismo, né? Conselho de Nicéia, etc., naquela organização. Né? Por exemplo, o Talmud não vai entrar dentro do conservadorismo aqui, e sim o Antigo Testamento, o chamado Antigo Testamento, né, que envolve o Torá, os livros proféticos, né, na organização cristã católica. Por isso que se chama de judaico-cristão, não tem a ver necessariamente com a tradição judaica. Né? A tradição judaica tem seus próprios princípios, a tradição teológica política a partir do apostolicismo católico vem com uma tradição de conservação judaico-cristã no sentido de Antigo Testamento e Novo Testamento. Termos essencialmente católicos, né?
Vocês conseguem uma definição bem interessante aqui como bibliografia extra, tá? Sobre esse motivo de por que o conservadorismo político seculariza, ou seja, não aproxima da ideia de Deus, da ideia teológica, a política, a partir de meio de conceitos não secularizados. Apenas na tradição católica, né? Se for para indicar, eu indico aqui o Weber também, né? Sociologia das Religiões. É um livro bem interessante que o Weber aborda o porquê não se pode entender como estrutura conservadora o protestantismo, né? Que a tradição conservadora é católico-cristã, né? Dentre vários motivos, vamos exemplificar aqui para só não ficar aberto para vocês, para ficar justificado o porquê disso, né, como exemplo. Toda a tradição teológico-política, ela leva muito em consideração epístolas de Paulo, né? Vocês vão ver aqui que as epístolas de Paulo são centrais para a determinação de conceitos. Tem uma grande discussão sobre isso, né? Porque ignora algumas questões bíblicas, como Atos dos Apóstolos, Marcos, algumas questões ali que contradizeriam as lógicas da teologia política, mas ainda assim Paulo é central, né? E Paulo de Tarso tem um conceito que é que de forma bem contumaz, né? Bem corrente nas epístolas, nas cartas de Paulo, vem, que é um conceito bem complicado na teologia, né? Que é o conceito de clesis, né? Que é o conceito de clesis, que seria a ideia de chamado do espaço messiânico, enfim. A gente vai ter que discutir isso em algum momento, mas é um conceito bem complicado de se falar, né? O conceito de clesis. Enfim, clesis aqui num sentido fora do tempo secularizado, fora do tempo mundano, né? O tempo do Messias, o tempo cristóico, do Apocalipse, né? Da revelação da vida pelo fim dos tempos, enfim, ideia bem expiatória. Essa clesis tem essa ideia do chamado apostólico, né? Os apóstolos são chamados, você é chamado como parte de uma estrutura de uma estrutura sacralizada, né? Fora do tempo. E a tradição luterana, segundo Weber, traduz essa clesis como vocação, né? Vocação de trabalho, né? Então a gente tem umas passagens bem interessantes, né? Como por exemplo lá logo em 1 Coríntios, né? Por exemplo, para a gente ter uma noção por que esses autores não podem não consideram o protestantismo como uma estrutura conservadora, né? Porque daí, por exemplo, logo na primeira parte, né? Logo na primeira estrutura, né? Aliás, 1 Coríntios não, desculpa, em Romanos, que logo se encontra ali na primeira, né? Logo no endereço que aparece Paulo, o servo do Messias Jesus, com vocação de apóstolo escolhido para anunciar o evangelho. Enfim, essa estrutura aqui é muito importante porque ela é traduzida pelos protestantes como vocação de trabalho. E em outras partes, agora sim, em Coríntios, né, Paulo começa a dizer permaneça no seu chamado, né? E isso começou a justificar a estrutura luterana como uma estrutura de trabalho, uma estrutura justificativa meritocrática, ou seja, aquele que nasceu, aquele fala, aquele que nasceu escravo permanece escravo, aquele que nasceu livre permanece como se não, mas enfim. E na tradição luterana, nessa tradução de clesis para vocação, a interpretação que Lutero dá a essa estrutura é uma interpretação de trabalho, ou seja, você que nasceu para esse trabalho, permaneça e vá prosperando da forma como lhe é cabido pelo seu merecimento, etc. Né?
Toda a tradição cristã católica não aceita essa tradução, porque entende que essa clesis não diz respeito a trabalho mundano, muito pelo contrário, diz respeito a essa estrutura cristóica, messiânica, né? Ou seja, existem determinados conceitos que são adaptados para o mundo contemporâneo, né, no contemporâneo de Lutero, do protestantismo, que a tradição conservadora do catolicismo romano não aceita, né? Por isso que é importante a gente justificar aqui, pessoal, que na tradição teórica conservadora, o protestantismo é considerado teoria liberal, tá? Não é de forma nenhuma, por motivos teóricos, considerado teoria conservadora, né? A teoria conservadora política está somente em preceitos católicos. Daí você vira para mim e fala, Fernando, você deve ser católico porque você está defendendo o catolicismo. Não sou eu, não sou católico, muito pelo contrário, também não sou protestante, não estou defendendo ninguém. Eu tenho que sempre fazer esse parênteses aqui, porque a estrutura teológica política ela é bem carregada de conceitos teológicos. Isso daqui é na leitura de autores que a gente vai trabalhar aqui, não tem nada a ver com isso, tá? Reclamem com eles, que não consideram, mas assim, dentro de uma tradição acadêmica e não religiosa, dentro de uma tradição teórica, tá correto, tá, pessoal? Dentro de uma tradição teórica, não questão de fé. A criação, o reformismo, o luteranismo, o protestantismo, ele vem para acompanhar interpretações do mundo moderno e acompanha a criação do liberalismo, do capitalismo e todas essas estruturas. Então, sim, do ponto de vista teórico e não de fé, faz todo sentido. A tradição católica no cristianismo, ela tem uma tradição muito mais expiatória, né? Uma tradição que não vem dessa ideia, tem toda a instrução do pauperismo, né? Toda a ideia do novitas vitae, né? do altíssima pauperitas, né? Então é uma tradição bem diferente, tá? E o que a gente vai trabalhar aqui nas nossas aulas com Schmidt é essa tradição, tá? Esse primeiro parênteses é uma primeira justificação da metodologia que a gente está usando aqui, tá? A primeira justificação, espero que tenha ficado claro. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? É importante vocês perguntarem, meus caros, né? Não adianta nada ter 17 pessoas aqui e ninguém pergunta nada, né? Não é um assunto fácil que a gente vai entrar. É um assunto que demanda muito. A gente vai ter que trabalhar, é novo para a gente aqui, que a gente vai ter que trabalhar conceitos secularizados, né, racionais, políticos, por uma via bem profunda de estudo teológico dentro da filosofia. A maioria de vocês está acostumado com estudo teológico em meio de fé, em meio de religião, né? Não é? Imagino que sim. A maioria de vocês, pelo meu conceber, tem sua própria religião, tem sua própria fé. Alguns não têm, né? Nenhuma fé, mas imagino que a maioria de vocês seja de tradição católica ou protestante, ou seja, a maioria de vocês de tradição cristã. E a leitura teológica que vocês estão acostumados a fazer sobre isso é uma leitura de interpretação eclesiástica, né? Uma leitura de interpretação de fé. Aqui a gente vai ter uma leitura bíblica muito, muito bem estabelecida. Só que é uma leitura bíblica do ponto de vista filosófico, uma leitura bem diferente do que aquilo que a gente está acostumado. Tá? Bem, a gente vai usar aqui muita leitura, né, para estudar o Schmidt. A gente vai estudar por meio de muitas dessas leituras, né? Ao citar essas estruturas canônicas, estruturas eclesiásticas para vocês, normalmente eu uso duas estruturas bíblicas cristãs, né? Que é a versão TEB, né? A tradução eclesiástica. A versão TEB é uma versão que muitos de vocês que são católicos devem ter em casa, né? Porque é a fonte maior de
de estrutura eclesiástica, de estrutura católica para a leitura bíblica, só que ela tem certas tendências católicas também. Geralmente, quem é mais da tradição evangélica, da tradição protestante, vai ter a tradução King James. Essa também dá para ser acompanhada para uma leitura filosófica, só que ela tem algumas questões ali de tradução que não vão coadunar com a estrutura que a gente vai trabalhar aqui, né? Como referência principal para quem for ler, eu estou indicando isso, pessoal, porque minhas pesquisas, né, desde o mestrado e o doutorado, são muito baseadas em teologia filosófica, né? Então, existem fontes bem diferentes para isso, né? Eu acho que a versão bíblica mais neutra, vamos dizer assim, né, da tradução Septuaginta, né? Septuaginta, para quem não sabe, é a tradução para o grego do Antigo Testamento, né? Porque a Bíblia hebraica, que é essa daqui, né, se vocês sabem, ela está em aramaico, em hebraico, né? E daí depois tem a versão também aqui, depois eu pego para vocês, que é do Novo Testamento, que está escrito em grego. E teve a tradução católica, né, no Concílio de Nicéia, para a organização do Novo Testamento, né, e a tradução do Antigo para o grego. E toda a tradução de tradução católico-cristã é do grego para as nossas línguas, né? E a versão que eu acho que é a mais confiável de interpretação, confiável no ponto de vista, pessoal, entenda, confiável no ponto de vista acadêmico, tá? Que escolhe a melhor tradução e tem muitas notas de rodapé, né? É chamada Bíblia de Jerusalém, né? Que é essa daqui, vocês já devem ter visto também em algum lugar. A maior parte dos acadêmicos estudam por essa vertente da Bíblia de Jerusalém. E eu também vou acompanhando sempre pelo texto original grego para a gente ir discutindo isso. Tá? Bem, porque existem determinados conceitos que vão estar aqui. Essa é a indicação para acompanhar a visão teológica do que a gente vai estudar sobre teologia política, né? Então, o que eu indico aqui para dar a versão melhor traduzida seria a Bíblia de Jerusalém, né? Nesse sentido. Só que a gente vai trabalhar principalmente com um autor chamado Carl Schmitt. Né? Carl Schmitt. E como bibliografia básica que a gente vai usar aqui, a gente vai usar o livro dele, Teologia Política. Vou ver se tem PDF aqui para mandar para vocês depois. E, de forma secundária, que eu também vou usar, mas complementarmente, também do Schmitt, eu indico Crise na Democracia Parlamentar. Crise na Democracia Parlamentar. Esses livros... obrigado, Tamile. Obrigado. Já mandou para todo mundo, então. Ótimo. Eu vou ver se eu tenho Crise da Democracia Parlamentar também. Eu acho que o Crise da Democracia Parlamentar eu só tenho em inglês e em PDF. Eu tenho a versão em português aqui em algum lugar. Porque achar que agora vai ser difícil. Mas a gente dá um jeito. Né? Crise da Democracia Parlamentar eu tenho aqui em português. Só que essa versão, que é dessa editora aqui, ó, que é da editora escrita nem existe mais. Esse é o problema. Essa tradução parou de ser feita no Brasil. Faz um tempo já. As versões mais fáceis de achar são em alemão e em inglês. E espanhol também. Por isso, não sei se vai ser muito fácil encontrar. Né? Enfim. Mas a gente vê. Eu vejo lá o que eu posso fazer para vocês. Mas claro que a democracia parlamentar, justamente por essa dificuldade de encontrar, ela vai ser só secundária. A gente vai comentar dela aqui por outras formas. Né? Mas vamos ver. Vocês também têm uns hackers aí que sempre conseguem achar umas coisas que eu não consigo achar, né? Então vamos ver se alguém consegue achar também. Essas duas teorias. A gente também vai se basear, né, em dois autores que deram base para o Schmitt, que são autores mais antigos,
Tá? É um espanhol. Por que está sumindo o meu negócio aqui? Um espanhol chamado Juan Donoso Cortés. Né? Juan Donoso Cortés é o verdadeiro pai do conservadorismo cristão, né? Do que é chamado conservadorismo, né? O pessoal costuma falar muito, né? Eu vejo hoje os neoconservadores, né? Essa estrutura nova, citar muito o Edmund Burke, né? Como conservador básico, etc., né? Na verdade, o Burke ele é fruto do Donoso Cortés, né? Donoso Cortés é o verdadeiro criador dessa estrutura conservadora, juntamente com o francês Joseph de Maistre. O Joseph de Maistre e o Juan Donoso Cortés são os dois expoentes máximos do conservadorismo, né? O Burke, que todo mundo cita muito, ele é uma consequência posterior a isso, né? O Burke vem fundamentando muito o conservadorismo moderno, chamado neoconservadorismo, né? Porque o Burke ele tenta secularizar, diferente do Donoso e do de Maistre e do Schmitt, que tenta secularizar conceitos políticos, o Burke tenta secularizar também conceitos econômicos por meio da teologia cristã. Porém, pessoal, entendo, o pessoal aí que gosta dessa leitura aí do Edmund Burke para fundamentar conservadorismo, etc., a tradição dos conservadores teológicos políticos católicos posteriores ao Burke criticam muito ele nesse sentido, tá? Criticam, falam que há, lei no Burke, formas muito mal completadas e que contradiz a tradição católica cristã, né? É bem complicado o Burke, tá? Não é tão fácil assim, não. É que ele veio sendo ali, ele é um bom autor, excelente, estudei o Burke na época do mestrado, mas ele é um autor que está sendo muito mal lido porque ele vem sendo indicado aí, ele foi descoberto aí por uns brasileiros irresponsáveis academicamente aí, que não estudam a tradição do jeito que ela é, que muita gente acha inteligente porque eles falam difíceis, né? Os caras que são só twitteiro aí, né? Não vou citar os nomes aqui para não dar polêmica, né? Que isso aqui vai para o YouTube, mas são citados por esses caras e a juventude acaba comprando, né? Burke é excelente autor, mas ele tem que ser lido dentro de uma estrutura acadêmica bem delimitada, porque ele não é considerado ali um dos mais confiáveis para a tradução conservadora da teologia política, né? Ele enfrenta problemas ali que, inclusive, ele é acusado por muitos outros conservadores da época a ter uma reinterpretação luterana, o que é muito complicado para os conservadores teológicos políticos, né? Mas, enfim, a base do Carl Schmitt não vai estar em Burke, a base de Carl Schmitt vai estar em Donoso, Cortés e no de Maistre. A base do Carl Schmitt é a teologia católica, né? É essa teologia católico-cristã que a gente está falando aqui, é esse modelo de conservadorismo de teologia política. E as duas obras principais que a gente vai usar é Teologia Política e, secundariamente, Crise e Democracia Parlamentar. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? A gente entrar de fato na aula, na matéria Carl Schmitt. Tá. Beleza. Vitor parece que está indo dar o bote. Ainda não. Daqui a pouco. Bom. Então tá. Eu fico. Mas veja, vamos começar então em Carl Schmitt. Em Carl Schmitt, em Joseph de Maistre, com alguns conceitos, porque, pessoal, então, entendam, qual é o objetivo aqui? Né? Qual é o objetivo aqui? O objetivo é, né? Isso é extremamente importante. Secularizar a política
por meio do insecularizável. O que é insecularizável? Eu sei que é uma palavra complicada. Que secularizar a política por meio do insecularizável, ou seja, por meio de conceitos teológicos. Secularizar, então, a gente já falou, é tudo aquilo que diz respeito a uma estrutura racional, diz respeito a uma estrutura científica não religiosa. Né? A proposta do Schmitt aqui é que se o tempo do que ele chama de república cristiana, né, se o tempo da política sacra, da sacra política, acabou, né? Ele vai colocar lá num livro chamado Nomos da Terra, que, aliás, como a gente falava, que ele dizia que a culpa do fim da República Cristiana, da verdadeira política sacra, da sacropolítica, acaba por conta dos luteranos, né, dos protestantes. Que ele fala que desestabiliza a ordem conservadora católica. Né? E dá espaço, inclusive, para a Revolução Francesa, que, por fim, né, acaba com toda essa estrutura. Bem, o Schmitt, ele assumindo a modernidade, assumindo a política moderna, assumindo o conceito como democracia, tenta trazer de volta os conceitos teológicos na sua pureza conceitual, ou seja, num conceito bíblico, né, num conceito dogmático do dogma cristão, para serem utilizados pela forma política secularizada. Ou seja, você não vai ter mais Deus como representante, de fato, porque isso acabou ali no século XVII, né? Mas você vai utilizar a representação divina por meio de estruturas como a democracia. Por que isso, pessoal? Porque o Schmitt entende, né, que tanto o Demestre quanto o Cortés, né, quanto o Donoso Cortés, eles estão ali no que ele vai chamar, do que são chamados, né, de contra-revolucionários. Que é a contra-revolução. A gente está no meio da Revolução Francesa, principalmente o Demestre, né, que é um francês no meio da Revolução Francesa, é um contra-revolucionário que ele quer conservar o Estado teológico daquela forma, o Estado monárquico, absolutista, né, por fundamentos cristãos, né, isso na França, quer conservar essa estrutura para manter o Estado sacro, né, a política sacra, a política de legitimidade. Isso aqui é um dos conceitos que a gente vai ver. Porém, assim como Cortés, que ele está, o Donoso Cortés está na Espanha, dos países mais cristãos católicos do mundo, né? Mais que Roma, inclusive, né? Mais que Itália, naquele momento. Inclusive, na Idade Média foi o berço do catolicismo, passou a ser na Espanha, né? A partir disso, o Schmitt entende que os contra-revolucionários não podem mais ser contra-revolucionários porque a Revolução Francesa já foi feita e agora você não teria mais uma contra-revolução, um impedimento da revolução. Você teria, para ter esse Estado, novamente, Estado central da teologia, né, como eram os reis, né, os reis e o clero, teria que ter uma revolução mesmo. Né? E aqui o Schmitt entende por uma nova revolução, mas a partir do modelo da própria revolução anterior. Né? Não precisa mais essa contra-revolução. Ele propõe só modificar a estrutura política por meio da própria legalidade, trazendo para a democracia os conceitos secularizados. Né? Democracia aqui que vai ser ressignificada também. Os conceitos teológicos aqui. Bem, quanto a isso, então, o que o Schmitt vai propor para a gente aqui primeiro é entender algum conceito central do que ele vai chamar aqui, né, de conceito cristão originário, né, de fundamento do que a gente vai trabalhar aqui, tá? E o Schmitt vai chamar essa tradição, esse conceito central da teologia política, né? Ele vai trazer
ele vai encontrar, como a gente diz, a tradição paulina é muito presente, né? Vai estar no 2 Tessalonicenses, né? Principalmente no capítulo 2, versículo 6. Né? Tradição bíblica, a gente tem muito aforisma, né, para delimitar conceitos, né? Porque os conceitos teológicos, principalmente no Novo Testamento, eles se apresentam como conceito a ser estudado amplamente, né? Amplamente dentro de pequenos aforismos, né? Justamente por conta do próprio grego que foi escrito, né? Então, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Schmidt usa esse 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, para fundamentar um dos conceitos que vai ser central para teologia política moderna, que a gente vai aplicar aqui, né? Esse conceito, meus caros, ele vai ser determinado, né? Ele vai ser determinado aqui no Schmidt. Tem alguma coisa errada com o meu pincel aqui, não tá certinho. Tá. Essa segunda visão aqui, a gente vai determinar aqui, ó. Vamos colocar no grego aqui, tá? Aqui, ó. Coloquei o pincel, sumiu o negócio. Eu ainda sou ruim de escrever com o pincelzinho aqui, né, pessoal? A gente pode transliterar isso daqui para tecon. É um conceito extremamente importante no cenário grego, no cenário cristão católico, dessa epístola, desse conceito. Isso aqui é um conceito, tá? É um conceito. Bem, é um conceito que não é fácil de ser traduzido, tá? Não é fácil de ser traduzido, mas aqui, como a gente prometeu, na tradução da Jerusalém, na tradução, e também é o mesmo conceito que está na TEB, né? Na King James não está por essa tradução, mas enfim. Na Novo Mundo está com essa tradução, essa mesma que eu vou colocar aqui. A Novo Mundo é dos Testemunhos de Jeová, na Bíblia, né? Novo Mundo, a versão Novo Mundo. Então, ela ficou quase pacífica na estrutura cristã, né? Que está mais ou menos assim. No 6, agora também sabeis que que ainda o retém para aparecer só a seu tempo. Daí no 7, pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém, que seja afastado aquele que ainda o retém. Essa frase é extremamente importante, que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que aqui, né, tá o quadriedro, né, Yahweh, né, que Yahvé, enfim, no grego tá também aqui eles traduzem como Senhor, né, Deus, enfim, aquele que o Senhor, vou colocar assim, aquele que Yahvé destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação da sua vinda. Bem, aqui a gente tem um texto essencialmente apocalíptico, vocês percebem, é um texto essencialmente apocalíptico. Todo o 2 Tessalonicenses é um texto essencialmente apocalíptico. Os críticos de Schmidt, quanto à teologia política, inclusive questionam isso, porque existe todo um questionamento se o 2 Tessalonicenses foi mesmo escrito por Paulo, né? Porque ele tem uma estrutura apocalíptica muito forte, os textos paulinos não têm em geral, né? Mas enfim, não é essa a questão aqui, é dogmático, né? E o Schmidt usa, que é essa ideia, né, do catecon, né, desse catecon, dessa retenção. Aqui, então, a tradução mais aceita, né, a tradução mais aceita, mais pacífica entre os tradutores, né, talvez não da King James, mas de todos os tradutores, é a retenção, né, aquele que retém, né, aquele que retém.
Essa tradução, ela é imprecisa, é boa, mas imprecisa quanto ao conceito. Esse conceito vai ser central para a gente. Quem teve ano passado no simpósio, eu cheguei a falar do Catecon naquela palestra lá que eu dei para vocês lá. Aqui eu só vou aprofundar um pouco mais com vocês, né? Se vocês quiserem, tem inclusive no canal lá do YouTube, lá, aquela palestra lá que fala basicamente de várias estruturas que a gente está falando aqui no segundo bimestre. É uma ideia apocalíptica do Catecon. É uma ideia apocalíptica, né? Assim como toda a segunda epístola Tessalonicenses. Apocalíptica no sentido de apocalipsis. Vocês sabem o que é apocalipse? Revelação, correto? Né? Apocalipse é a ideia de revelação. Bem, revelar o quê? Né? Revelar o quê? Basicamente, a estrutura de apocalíptica judaico-cristã é uma estrutura de revelação, apocalipse, né? De expiação. Né? Então, aqui a gente tem uma ideia apocalíptica, uma ideia apocalíptica. De tradição expiatória, tradução expiatória. O que é? Eu escrevi errado aqui. Exoiatória. Expiatória. O que é expiação? O que é expiação? Expiação com X. Expiação é a ideia de pagamento, né? Aquela ideia do Antigo Testamento, que está desde lá do Gênesis, né? Da estrutura do Gênesis, da condenação ao pecado, né? A vida do pecado, e por conta da condenação da vida do pecado, não só, né, vocês vão ver lá na estrutura do Gênesis, não só do pecado de Adão e Eva aqui, né, mas toda a sequência de pecados que vai até o capítulo 11 do Gênesis com a Torre de Babel, né, desde a morte de Caim, né, e por conta dessa morte de Caim, toda aquela geração de pessoas que vivem sem parar, vocês lembram daquilo que todos aquela lista de gente descendente de Caim, que vive tudo 800 anos, 900 anos, uns caras que vivem sem parar, né? Daí depois vem Noé, dilúvio e Babel. Né? Então toda essa tradição é para demonstrar expiação, que pela vida do pecado, ao fim, você é julgado. Né? Julgado é essa expiação, você deve pagar, é o pagamento em vida pelos seus próprios pecados. Né? Isso vem com muita força, só que com outro significado do cristianismo, quando vem a redenção expiatória uníssona por corpo, né? Que é a vinda do Jesus de Nazaré, que expia os pecados a partir de si mesmo, né? Um novo conceito rompendo com o judaísmo. Só que aí na tradição católica, a expiação, a nossa própria expiação, ela permanece dentro da tradição filosófica da teologia. Ou seja, tudo que é o Apocalipse é revelação a partir da dor, a partir da revelação. Essa expiação, ela deve vir por uma forma, né, necessariamente, que é a forma escatológica. O que é escatologia? Escatologia. Esse assento. O que é escatologia? Muita gente, pessoal, relaciona normalmente, eu vejo pessoas falando aí, normalmente relaciona escatologia a cocô, né? A fezes. Né? Já ouviram isso? Normalmente é uma cena muito escatológica, uma cena que tem muito cocô. É incorreto isso, tá? É parcialmente correto, mas é incorreto essa função. Escatologia, a gente também tem de uma função bíblica aqui, que é o visceral, né? É o aparecimento visceral. Como assim? A grande ideia é que você, como corpo e como alma, você é uma unidade fechada, lacrada na imagem e semelhança de Deus. Ou seja, você tem um Deus em si, que é a sua própria razão, né? Que é seu cérebro, seu pensamento, lacrada, forjada sobre um corpo. Né? E uma das revelações mais passíveis da sua fragilidade humana, do seu corpo pecador, porque o corpo, enquanto a alma continua purificada à imagem de Deus, é o corpo que é o grande pecador. Né? Você vê
que todas as estruturas do Antigo Testamento para demonstrar o que é pecado é por meio mundanos de corpo, né? Comer a maçã, matar o irmão, né? Invadir a intimidade, como Noé lá que amaldiçoou seus filhos, né? É sempre relacionado ao corpo, a ideia do corpo. Né? Então, o corpo é a fonte do pecado, né? O seu corpo é a fonte do pecado. Isso está em Agostinho, por exemplo, e Tomás de Aquino também, que a gente já estudou. O corpo é a fonte do pecado. E esse corpo se revela, né? A revelação da sua fragilidade se revela pelo corpo. Então, uma das funções mais atribuídas ao estético, à imagem escatológica, é o visceral, é a barriga aberta, é a tripa para fora na tradição, né? Como assim? É a dor de uma pessoa com a barriga aberta. Por que a barriga aberta? Eles entendem que o seu abdômen aberto é uma função que você não morre de imediato, né? E suas tripas para fora é você olhando para si mesmo de uma forma que nunca olhou, olhando para si mesmo contra a sua fragilidade intestinal, né? Por isso que se relaciona muito a cocô, né? É esquisito, né? Mas é uma tradição judaica muito interessante aqui, da escatologia, que é uma pessoa com a barriga, com o abdômen aberto, cortado, e o seu intestino para fora, né? A dor é expiação do próprio pecado, ali está a revelação que ele é um pecador, que ele é uma fragilidade, apocalíptico, que revela a ele essa fragilidade, e o que ele vê? Sangue e o intestino, que tem no intestino são fezes, daí por isso que geralmente se relaciona a escatologia com cocô. Mas aqui é a ideia do sangue e do intestino, né? O que tem de mais podre dentro de você para fora, revelando o quanto você é frágil e pecador. Então é essa a referência à escatologia. Então o que podemos colocar aqui? Essa estrutura, ela tem uma estrutura de revelação por meio da expiação dos pecados, né? É a expiação escatológica. Então a dor, né? Então em primeiro plano aqui, em primeiro plano, a gente tem a dor, né? A dor corpórea, que revela o pecado. Esse é o sentido, né? Esse é o sentido teológico. O que Schmidt aproveita aqui é esse mesma tríade, Apocalipse, expiação escatológica, né? Não da dor corpórea, mas do movimento do corpo. O corpo revelado não é mais um corpo normal, é um corpo excepcional, né? O excepcional. O Schmidt, o Apocalipse, a revelação expiatória escatológica da política, é o excepcional que revela o normal. E aqui normal a gente pode colocar bom. Você percebe a normalidade, percebe aquilo que é bom pelo excepcional, que é ruim, né? Então a dor revela o pecado, a dor revela a salvação, né? Assim como o excepcional revela o normal, né? A gente vai trabalhar isso. E a forma política que vai se dar essa estrutura é por esse conceito de retenção de catecon que o Schmidt vai trazer aqui, né? Com bastante cuidado, com bastante estrutura, que aqui no segundo Tessalonicenses trabalha esse catecon, né? Com uma ideia de retenção, de afastamento, é um conceito essencialmente cristão, conceito de fé, né? É um conceito de fé que vai derivar a palavra catequese, né? Catequese é uma forma de educar ao catecon, de retenção. Como assim, pessoal? Como vocês viram aqui, aparece no 6, né, no 2,6, mas lá no 8 tá, então aparecerá o ímpio que o Senhor destruirá com sopro na sua manifestação divina. Aqui a gente está trabalhando claramente com a ideia de retorno cristônico, né? Pessoal, Cristo, né? Essa é uma palavra bem problemática para mim aqui, né? É uma palavra bem problemática, sim, né? Não é uma palavra tão simples, tá?
Não é uma palavra tão simples, porque é uma palavra grega também, né? Difícil escrever cristóico nesse mousezinho aqui. Certo? Isso aqui é uma palavra grega que a gente vai colocar como... Será que aqui faz til? Não. Tá. Cristo. Estou, né? Cristo, na tradução grega, é uma tradução para Mexia, no hebraico. É uma tradução para Messias. Messias, na tradução hebraica e na tradução paulina, não é necessariamente o Jesus de Nazaré, o Cristo, e sim Cristo como título atribuído a Jesus de Nazaré, ou seja, o Messias. Messias é todo um espaço, é um espaço que pode ser chamado por alguns de vocês, dependendo da religião que vocês forem, de espaço do milagre, né? Cristo pode ser um tempo, pode ser um espaço, é uma determinação que a gente vai investigar aos poucos aqui para entender a teologia política. Tá? Então, aqui, basicamente, o que está se anunciando no 2 Tessalonicenses é o Cristo, é o Mexia, é o tempo do Messias, é o espaço do Messias. Ou seja, é o fim dos tempos, é a revelação. É o fim dos tempos que pode não ser o fim, necessariamente. Mas é um tempo dessecularizado. É o tempo do retorno cristóico. Quando você fala de retorno de Cristo, não necessariamente a gente está falando retorno do homem, mas o retorno do tempo messiânico. Né? Para quem quiser entender essa ideia, mais uma recomendação bibliográfica, né? Recomendo para vocês, por exemplo, O Tempo que Resta do Agamben. Né? O Tempo que Resta vai trabalhar muito bem essa situação. Bem, então esse tempo final, esse tempo da vinda do Messias, da vinda do tempo messiânico, do tempo cristóico, ele é inevitável para a tradição cristã, correto? Todos que estão em tradição cristã no sentido de fé entendem no retorno do tempo messiânico, do retorno cristóico. Assim como o judeu entende ainda pela vinda do Messias, né, que ainda não veio, ou a tradição cristã que entende que o Messias já veio, entende que a segunda vinda do Messias, ou seja, o tempo cristóico, vai trazer o apocalipse, o juízo final, seja lá como você vai chamar, né? Ok. O que se aparece aqui é no 7, né? No 2,7. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Basicamente o sentido é isso, retenção. Nosso tempo mundano, ele vai retendo por seus próprios atos, ele vai empurrando, ele vai catecon, ele vai impedindo o tempo messiânico, né? Ele vai vindo impedindo o retorno cristão. Isso tem dois sentidos. O primeiro sentido é que o mal empurra o tempo cristão, só que esse sentido não é muito atribuído ao conceito de catecon. Por quê? Para que o tempo cristóico emane, se revele, antes a gente precisa do tempo anticristóico, né? O famoso tempo do anticristo, que é um tempo de dor, é um tempo expiatório que nós vamos pagar todos os nossos, nossas dívidas. Né? Dívida, também gosto muito dessa palavra, mas não vou entrar nessa ideia agora. Nós vamos pagar todas as nossas dívidas. O Apocalipse, a revelação final, ela vem por meio, quem já leu o Apocalipse de João, né? Aquela ideia dos 7 selos, enfim, ela vem por meio da dor, né? Ela vem o arrebatamento, depois os escolhidos, e aqueles como nós, aqui, ímpios, e enfim, vamos sofrer as consequências. Qual que é o problema aqui? Existe toda uma tradição cristã católica que pensa que a gente consegue se salvar nesse plano. É a ideia da catequese. Né? Se você doutrinar, se você educar, se você fazer com que as pessoas atinjam, né, essa ideia do novitas vitae, do novitas vitae, da altíssima pobreza, pauperitas, né? Altíssima pauperitas,
a bondade, o conhecimento de si, todas essas questões que vai estar, por exemplo, no próprio 1 Coríntios de Paulo, está lá também, do Paulo de Tarso, a gente consegue ir afastando, retendo catecon ao fim dos tempos. Por quê? Porque todo esse processo de vinda do tempo anticristóico ao julgamento cristóico é dor, né? É dor. Então, se você retém a vinda do fim do tempo, né? Você retém a vida do fim do tempo pela secularização, pelo mundanismo, né? Pelo mundanismo, você pode tentar se redimir e viver uma vida mais beatificada, nunca sacralizada, mas beatificada, a fim de, no tempo da revelação, os escolhidos, aqueles que escolheram o caminho, a verdade e a vida, a estrutura cristã, não tenham tanto prejuízo, vamos dizer assim, né? Claro que isso não tem um sentido egoístico aqui, tanto que a ideia do catecismo, né, que quem é católico já leu, já deve ter lido aquele livro Catecismo, é isso, você formar melhores pessoas no plano terreno, porque esse plano terreno é o nosso, e assim, por mais tempo possível ir afastando o catecon, né? Catecon, o tempo da escatologia expiatória, e tentando sermos melhores cristãos, né? Melhor caminho de vida, e quanto a isso, quando não pudermos mais catecon, né? Com a vinda do Cristo, do tempo cristóico, do tempo messiânico, com a vinda desse Cristou, você chega a um termo muito bem colocado, onde é muito mais aberta, muito mais facilitada e muito menos imperativa a vitória, que é profético que não vai acontecer, mas todo o tempo de vitória, o tempo de vitória é importante, questão de tempo aqui, do anticristóico, né? Porque o tempo do anticristo não se sabe o tempo que ele vai durar, né? Então o tempo de sofrimento pode ser muito gigantesco. Então, ao catecon, ao reter a vinda do tempo messiânico, a vinda do tempo de Cristo, o que a teoria cristã faz? Melhora as pessoas e diminui o tempo mecânico, o tempo dentro do espaço messiânico anticristóico. Diminui o tempo escatológico, porque pessoas catequizadas, pessoas que vivem pelo bem, né, vivem nessa ideia desse novitas vitae, dessa autismo pauperitas, esse conceito. Quem quiser entender sobre o que eu estou falando como autismo pauperitas aqui, eu recomendo o Bartolo de Sassoferrato, que é um jurista teológico também, que estuda direito romano. Enfim. Mas menos sofrimento expiatório a gente vai ter no tempo do anticristo. Então, vejam só o que a gente está falando aqui. A gente está falando de um modelo de retenção, de afastamento, pela nossa forma de escolher como viver, né? De ser mais como naquela parte lá do 1 Coríntios que eu citei para vocês, né? Paulo apóstolo, Paulo chamado, né? Clésis chamado a ser apóstolo de Cristo, né? Paulo apóstolo chamado a ser apóstolo de Cristo, em grego, Paulus doulos Christou e Iesu. Paulus doulos Christou e Iesu. Ou seja, Paulo, escravo chamado a Cristo, ao Messias. Então, aqui, escravo no sentido de chamamento de virtude, de dedicação total. Essa é a ideia, a dedicação total ao tempo cristão, que não tem, por isso que aqui a crítica, por exemplo, aos reformistas, né, porque aqui a ideia é uma vida totalmente voltada à fé, né, por meio da catequese. Quem já leu catecismo entende, está entendendo muito bem essa questão. É uma vida totalmente voltada à fé, que vai fazer com que o tempo final seja mais curto, né, seja mais vitorioso ao bem, né, a verdade e a vida. A vida da forma que a gente leva hoje trará um apocalipse muito mais doloroso, muito mais escatológico, com uma expiação muito mais grave, né? Então, como que a igreja, a República Cristiana transforma esse catecon paulino por meio da catequese, do catecismo, da ideia de
ensinar uma forma dogmática de viver a verdade, né? De viver essa verdade, né? Verdade, né? Palavra hebraica de amém, né? Que é o que se diz em toda forma de oração. A verdade, amém, é colocada no nosso tempo para que no próximo tempo a gente possa ter uma ideia. Então a gente vai retendo o fim dos tempos até que seja possível, a gente larga a mão disso e só aceitar o destino apocalíptico. Tá, que loucura é essa? E daí? E daí vai ficar para a próxima aula, mas é fácil a gente conseguir enxergar. Olha o que a gente está falando. A gente está falando de uma estrutura católica que pega um conceito de retenção do tempo final e transforma isso numa política eclesiástica. Ou seja, transforma isso em catecismo, catecon ou catecismo. Transforma isso numa forma política de retenção do tempo final para que a gente possa ser melhor durante os tempos e no fim dos tempos a gente não sofra tanto. Toda a estrutura schmittiana vai estar pela política do catecon, pela política apocalíptica. Ou seja, a grande função soberana, a grande função de governo é ir afastando o mal. Então, ele vai se manter. Aqui a gente tem o primeiro princípio de ditadura. Ditadura não era pejorativo naquele momento, tá, pessoal? Daquele governo, daquele modo de pensamento e se mantendo até que todas as pessoas estejam purificadas politicamente o suficiente para não fazer abominações como o liberalismo ou o marxismo, que são duas abominações para o Schmitt. Né? Então a gente vai afastando esse anticristo, a democracia liberal, o marxismo, e vai mantendo essa tradição conservadora, teológico-política, para que as pessoas melhorem. E no futuro, o próprio Schmitt entende que essa forma de ditatura não é a melhor, mas que a gente não corre o risco de ficar nas mãos dessas ideologias como diz, essas ideologias secularizadas e pecadoras. Né? Quem não está entendendo nada parcialmente ou tem dúvidas específicas, agora é a hora. Falem ou coloquem no chat. Eu acho que é uma estrutura nova para vocês, para muitos de vocês, para outros já devem conhecer os conceitos. Talvez a interpretação fique diferente, né? Mas espero estar sendo claro com vocês o máximo mais didático possível quanto a isso. Né? Beleza. Mas vocês precisam dar uma lida, tá? Deixa eu ver aqui qual que é o capítulo para essa aula aqui. Aqui. Pessoal, se vocês encontrarem, se eu encontrar, aliás, vou até marcar aqui, qualquer coisa eu tiro uma foto. Existe esse livro aqui, né, do Carl Schmitt, que chama O Nomos da Terra, né? O Nomos da Terra. Vamos até o subtítulo no direito das gentes do Jus Publicium Europeu. Perguntar para alguns alunos que são orientados que já trabalharam com isso, se eles têm PDF. Se não, eu vou tirar xerox de uma parte, que é no capítulo 1, tópico 3, a linha 3 também, né? Que vai trabalhar com a ideia de república cristiana como ordem espacial, o império cristão como detentor, como catecon. Esse conceito vai estar aqui, né? E eu não vou brigar para nada, né? Não vou brigar para nada, mas é um conceito bem importante, como vocês viram aqui. Eu gostaria que vocês lessem. Eu gostaria que vocês lessem. Tá? Eu não passei trabalho ainda, né, pro terceiro ano. Passei trabalho para vocês já? Ainda não. Deixa eu ver quantas páginas aí. Tem menos de 10 páginas.
Tem 7 páginas. Bom, tem metade do trabalho de vocês aqui. Então agora eu vou, de fato, escanear isso daqui e mandar para vocês. Vamos fazer um resuminho de 7 páginas? Vamos fazer um resuminho de 7 páginas? Né? Vocês vão ter para entregar isso até dia 26 de julho. Vocês têm 4 semanas aí para fazer isso. Né? Eu vou dar 2 resuminhos para vocês. Né? Esse do Schmidt, nesse conceito. Né? E outro do Kelsen, todos assim, 5, 6, 7 páginas. E esse eu vou mandar hoje para vocês já, junto com o outro do Kelsen. Vou escanear agora. E eu vou escolher sobre essa parte do Catecon aqui, para vocês darem uma lida e uma resumidinha, que eu acho que é o conceito mais complicadinho aqui do que a gente vai ver. Tá bom? Eu não vou dar prova, tá? Se eu dando esses dois resumos, eu não vou dar prova. Mas eu vou ler todos eles, tá? Esquece que já foram zerados os trabalhos do bimestre passado que estavam plagiados. Já passo para vocês, já coloco no AVA também. Vou tirar um xerox disso aqui. É bem menos, é da 53 a 61. Só. Beleza? E aí, alguma questão? Alguma questão? Lembrando que com isso daqui vocês não terão prova, tá? Vocês vão ter só esse resumo. Não. Resumo, tá? Para quem quiser só a nota normal, tá? Só a nota normal. Vou dar esse textinho pequenininho aqui do Schmidt e um textinho bem pequenininho também, até um pouquinho menor, um capítulozinho um pouquinho menor do Kelsen. Vai ser ali um resuminho. 10, valor 10. E quem fizer uma crítica em Kelsen Schmidt ao final, tem ponto extra, tá? Além do 10. Ok? Entenderam? Entenderam? E aí? E aí? Alô, alô, alô? Quais são as dúvidas? Entenderam? Beleza. Espero que não dê polêmica. Isso. Dúvidas? Para a gente poder saber se eu encerro ou não. Beleza. Então, encerrando a aula. Semana que vem a gente se vê, tá? Ah, semana que vem não é feriado? Não, quinta-feira é feriado. A gente não está no presencial, então nada impede a gente de ter aula. Quinta-feira é feriado, sexta não. Tem recesso no remoto, não. Semana que vem estamos aqui. Ah, mas eu vou viajar. Não deveria. Não deveria. Quarentena. Então, deveria estar em casa. Ah, mas eu tenho que descansar. Fica deitado na cama, só com o celular e o fone. Tá perfeito. Ok? Então, beleza. Então, seus silenciantes, que só falam pelo chat e nunca falam normalmente. Até semana que vem. Tudo de bom para vocês.